Louvado e agradecido seja Deus, louva a Deus por mais um vídeo do canal Josias Dias, feito com muito amor, muita dedicação para você. Dizer a você que o meu objetivo aqui não é falar mal de igreja, nem de pastores, mas sim combater a heresia do dízimo pregado no sistema religioso. E veja o que um pastor famoso nas redes sociais, ele fala do que a igreja está cheia hoje. Ele mete o pau nas igrejas, né, dizendo que as igrejas estão cheias de prática do judaísmo, né? Veja o que ele fala aqui neste vídeo. As igrejas estão cheias de quê? Arca da Aliança, bandeira de Israel, pastor pregando com o talit, Verdade. dirigindo Santa Ceia. Meu Deus do céu. Práticas da velha aliança. Aí Paulo diz, o evangelho, judaísmo, quando ele entrou em Moisés. mim, eu era judeu, criado aos pés de Gamaliel, toda a estrutura judaica. Você não vê Paulo discutindo normas, você não vê Paulo trazendo shabat para a igreja, você não vê Paulo trazendo talit para a igreja, você não vê Paulo trazendo cachiru para a igreja, você não vê Paulo trazendo shofar para a igreja. Ele disse, nada disso tem importância. Ele diz em Romanos 1, 17, 16, o evangelho é o quê? É poder de Deus. Vamos ajeitar aqui para ficar bem bonito. Depois nós vamos tirar. E bora cá, Caio. As igrejas estão cheias de quê? Arca da Aliança, bandeira de Israel, pastor pregando com o talit, dirigindo Santa Ceia. Mas faltou o senhor falar do dízimo, pastor Osiel. Cadê a coragem do senhor falar do dízimo? Porque o senhor também não falou do dízimo, dos 10% do salário, do dízimo de Malaquias 3:8, que também é prática do Velho Testamento, que também é judaísmo. Porque aqui dessa parte aí, o senhor e todos os teólogos, né, não mete o pau, não fala, não tem coragem, tem medo. Por quê? Tem medo da represária, de perder a boquinha, de ser perseguido, não é isso? Prefere morrer pregando heresia, mentira. Que essa prática do dízimo é muito perigosa dentro das igrejas. Essa prática do dízimo é a maldição dentro das congregações, né? Essa prática do dízimo, essas conversões têm acabado com as religiões, com as igrejas, as congregações. Mas cadê essa sua coragem toda, pastor, de meter o pau no dízimo? Por que será? Né? Por que será que todo mundo quer mamar, todos os pastores querem mamar em Malaquias 3:10? Que não é para nós, que não é... O dízimo está na Bíblia, tá, mas não é cristão. Então, pastor, já que o senhor teve essa oportunidade, eu fico imaginando aqui um pastor tipo o senhor, famoso, eloquente, pregando as mesmas pregações que eu prego aqui no canal Josias Dias. Já imaginou? Eu fico imaginando uma pessoa que nem o senhor, que nem outros que tem aí, famosos, esses pastores mentirosos, enganadores da fé, dizendo, irmão, vamos para falar a verdade, realmente dízimo é judaísmo, dízimo é velha aliança, não é para nós, a maneira de contribuir para a congregação, a maneira de pagar água e luz, pagar aluguel do prédio da congregação, com oferta voluntária, espontânea, com alegria, sem constrangimento, sem pressão, sem mentira, sem usar Malaquias 3:10, que isso é judaísmo. Então, pastor, vamos ver. O senhor falou da Arca da Aliança aqui, não pode, tem congregação aí, grande aí, de famosa aí, de televisão, que pega a Arca da Aliança, a réplica a Arca da Aliança, que no Antigo Testamento representava a presença de Deus. Então isso é antibíblico, não pode hoje você colocar uma Arca da Aliança, aquela coisa mais linda do mundo, numa congregação, é antibíblico, certo? Isto é maldição para a graça, bandeira de Israel, isto é antibíblico, isso é judaísmo. E outras coisas, e o dízimo também, mas não falou do dízimo. Quando chega nessa parte, e as igrejas estão cheias de judaísmo, cheia de rituais do judaísmo, pregando Moisés no lugar de Jesus, pregando lei no lugar da graça. Porque a maioria das congregações, todas as suas heresias é baseada no Velho Testamento, é baseada em Malaquias 3:10. As igrejas estão cheias de quê? Arca da Aliança, dízimo, bandeira de Israel, dízimo, pastor pregando com o talit, dízimo, fala, dirigindo por que Santa será? Ceia. Meu Deus do
dízimo, e não falou dízimo, não botou um freio, foi. Práticas da velha aliança. Aí Paulo disse Dízimo no é prática da Evangelho, velha aliança quando ele também, entrou pastor. em Por que você mim, não eu falou? era judeu, criado aos pés de Eu Gamaliel. fico pensando nesses pastores presidentes, irmão, pregando essas mensagens que eu prego aqui. Pregando essas mensagens que o pastor Jardel prega na rede social combatendo contra o dízimo. Aí, irmão, essa igreja ia lotar. Porque eu sou criado de uma igreja ofertante. Nunca se pregou dízimo lá. E por ser uma igreja ofertante, a Assembleia de Deus perseguiu muito no bairro, chamada de seita. A congregação que eu congreguei era chamada de lixo da Assembleia, porque muitos iam para lá, né? E veio alguns assembleanos se congregar lá com a gente, e por não pregar dízimo, era ameaça para as outras. Porque lá se pregava o jeito correto de se ofertar. Então, o culto que não cultua a Deus é esse aí dos senhores pregadores de dízimo. Este é o culto que os senhores fazem nos domingos, na escola dominical, que não agrada a Deus, que não está cultuando a Deus. É o culto que não cultua a Deus, é o nome para este vídeo. E eu espero muito do senhor pastor Osiel Gomes e esses outros pastores, bispos e apóstolos da televisão, que faz da Casa de Deus comércio, que faz das ovelhas negócios, que pregue a verdadeira forma de contribuir nas congregações, porque Deus não está se agradando disso que os senhores estão pregando. As igrejas estão realmente cheias de judaísmo e não de cristianismo. Estão pregando judaísmo no cristianismo. Estão pregando Moisés no lugar de Jesus. Estão pregando lei no lugar da graça. O culto que não agrada a Deus é esse que os senhores pregam aqui, que não dá o dízimo, não vai para o céu, pregando salvação em cima do dízimo. Isso é judaísmo. Isso é maldição na graça. Pregando que não dá o dízimo, não vale a prata furada. Deus vai requerer dos senhores, pastores, das ovelhas que os senhores jogaram no mundo e que Deus confiou aos senhores. Os senhores têm que ter cheiro de ovelha, não cheiro de dinheiro. Por que não falou essa parte aí que dízimo é prática da velha aliança? Né? Por quê? Por quê? Então, meu irmão, qual é o culto que Deus não recebe? É esse culto que pregando salvação em cima do dízimo. Este é o culto que Deus não recebe. Qual é o culto, irmão Josinho, que Deus não recebe? Esse culto que diz que se você não der o dízimo, você está roubando a Deus, é ladrão de Deus. Este é o culto que Deus não recebe. E qual é o verdadeiro culto que agrada a Deus? É você não aumentar nem diminuir as escrituras, é você respeitar a palavra de Deus, é você pregar o cristianismo e não o judaísmo, é você pregar graça e não lei. Louvado e agradecido seja Deus. O que agrada a Deus no culto é você não estar pregando Malaquias 3:10 para fazer das ovelhas negócio. O que agrada a Deus no culto é você não usar a palavra de Deus para querer se enriquecer. Então, meus irmãos, esse vídeo está acabando, o tempo é curto, mas que você escuta esse vídeo várias vezes, né? Então, amados, o culto que não agrada a Deus é aquele que não é bíblico. Este é o culto que não agrada a Deus, aquele que não é bíblico. E pregação de dízimo não é bíblico, é antibíblico. É judaísmo, é culto de fariseu. Este é o culto que não agrada a Deus. É aquele que não é bíblico, que não é teocêntrico. Este é o culto que não agrada a Deus, que não é cristão. Esse culto, judaísmo, né, visando o que as ovelhas têm no bolso, isso é judaísmo, né? Esses cultos que os senhores fazem querendo a glória de Deus. Então, meus queridos, meus amados, diga não ao dízimo, porque isto é antibíblico, isto é coisa de fariseu, o dízimo é velha aliança, e mesmo se os dízimos fossem válidos para o dia de hoje, pela Bíblia, biblicamente, viúva não era para dizimar, porque os dízimos eram destinados para as viúvas. Mesmo que os dízimos fossem válidos para o nosso dia, para nós brasileiros, pobre não dizimar, porque os dízimos eram destinados para os pobres. O dízimo de Malaquias 3:10 era destinado para os órfãos, e tem hoje órfão dizimando, viúva dizimando. Isto é antibíblico. Agora, será que os pastores, pregadores de dízimo malaquiano não sabem disso? Será? Ou dá uma de doido? Não era nem para eu estar aqui pregando essas coisas, mas por causa dos senhores que faz da casa de Deus comércio, faz da casa de Deus curral político, faz da casa de Deus
um oba-oba, dos cultos um oba-oba, eu estou aqui abrindo seus olhos. É impressionante que não é os pastores que ficam com raiva dessas mensagens, é os próprios dizimistas que escutam uma mensagem dessa, ficam com raiva do irmão Josias. Impressionante, impressionante. Os próprios dizimistas ficam com raiva. Tem pastor que não está nem aí quando vê uma pregação dessa, porque ele sabe que eu estou falando a verdade. Sabe. Mas as ovelhas não. Elas têm o pastor como homem de Deus, homem que não mente, e tudo que eu falo aqui, se fosse o pastor dela falando, o padre dela falando, o apóstolo dela falando, ela dizia amém. Ela diria amém. Ela diria graças a Deus. Mas é o irmão Josias, né? Aí ela fica fazendo um biquinho e se levantando contra essa obra. Olha, não se levante contra a quem Deus está levantando, a quem Deus está usando. Não se levante contra o homem e a mulher, a criança que Deus usa, porque senão você vai pagar caro. Então, meus amigos, pastor Aziel As igrejas estão cheias não de falou quê? do dízimo, cheio Arca de da dízimo, Aliança, judaísmo. bandeira de Israel, pastor pregando com o talit, dirigindo Santa Ceia. Meu Deus do céu. Práticas da velha aliança. Aí Paulo disse, o evangelho, quando ele entrou em mim, eu era judeu, O dízimo é prática da velha aliança. Então, o culto que não agrada a Deus, o culto que não cultua a Deus, é o culto que agrada ao pastor. O culto que agrada o pastor não é um culto a Deus, porque a alegria de muitos, não todos. O pastor é quando termina o culto. É quando termina o culto que ele vai olhar na salva, quando ele vai olhar a contentura de dízimos e ofertas.